Aleluia, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 11. Estava conversando sobre essa... Na verdade, eu estava conversando sobre Jesus. E aí ele me inspirou nessa palavra. Eu nunca tinha compreendido da forma que eu compreendi hoje. Por isso que eu escrevi algumas coisas sobre essa palavra. Só espero que eu enxergue. Vou ler aqui. Amém? Que a gente não entende às vezes a nossa própria letra. A palavra de Deus, ela diz assim. Deixa eu ir para lá também com vocês. És o meu alívio, tudo que eu preciso. Isaías 11, versículo 2. Vem aqui comigo para eu continuar. Amém? Amém? Diz assim, ó. Não, eu vou ler o versículo 1. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, sobre esse tronco. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria falar um pouquinho do versículo 1, quando fala de um ramo que vai surgir do tronco. Então, irmãos, quando você corta uma árvore e fica só o tronco, você sabe que você matou a raiz daquela árvore. Aquele tronco, ele vai secar e vai servir para qualquer outra coisa. Mas aqui está dizendo que vai sair um ramo desse tronco. E desse ramo vai brotar alguma coisa. Aleluia. Amém? Por que tronco de Jessé? Porque, irmãos, houve uma época em que a nação de Israel, Judá, mais precisamente, estava em muita desobediência a Deus. E essa nação foi sendo ameaçada, até que o pecado não teve mais como o Senhor segurar essa nação. Então, essa nação foi para o cativeiro da Babilônia. E aí, o lugar onde eles habitavam ficou devastado. As pessoas foram para o cativeiro e quase todas elas, na verdade, todas elas morreram. Porque esse cativeiro durou um bom tempo. Foi mais ou menos 580 anos antes de Cristo. Então, tudo aquilo que foi promessa de Deus, quando o Senhor escolheu Davi para que Davi pudesse reinar, com um propósito de que fosse estabelecido um trono e que Jesus fosse o rei definitivo desse trono, tudo aquilo que o Senhor proferiu, tudo aquilo que foi dito para Davi, a impressão que se tem é que aquilo ia se perder. E a promessa não ia se cumprir. Porque depois de Davi, todos que se assentaram no trono não honraram o trono. E cada um que se assentava no trono, porque Davi, ele governou Israel. Depois houve uma divisão do reino. E então ficou Israel com uns reis e Judá com outros reis. 2 tribos só ficaram, uma tribo e mais Judá, e as outras 10 tribos ficaram com Israel. Então houve uma divisão no reino. Quando você vê qualquer divisão, você já vai entender que pecado entrou. Amém? Você já vai entender que orgulho entrou, porque o orgulho divide pessoas. Louvado seja Deus. Orgulho divide família. E quando o orgulho entrou, então houve uma separação, um rompimento. Dali em diante, todos os reis de Israel, todos eles foram contra o propósito de Deus. Todos eles foram desobedientes. Mas os reis de Judá, alguns foram obedientes. Por quê? Porque do tronco, o tronco não podia secar. Amém? Tinha que ter um ramo ali. Porque era de Judá, da tribo de Judá, que ia nascer Jesus. Amém. O Salvador. Então, agora Isaías está dizendo que desse tronco
tronco desse tronco de Jessé, sobrou não, tem um ramo. O que ele está querendo dizer? Que da linhagem de Jessé foi tudo se perdendo. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa que vai servir bem para nós nessa noite. Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Amém. Quando é o homem que fala, o homem pode até não cumprir, mas quando é o Senhor, Ele cumpre. E Ele está dizendo nessa palavra que alguém ia nascer, que viria alguém dessa tribo, que viria alguém dessa linhagem, e esse alguém ia mudar totalmente a história. Amém? Amém. Irmãos, nós estávamos ministrando terça-feira a respeito de quando o Senhor fez todas as coisas, e aí tem lá em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor... Vou até ler. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a ti, aleluia. No capítulo 2 que diz assim, ó. Então abençoou, versículo 3. Versículo 2. Coloca aí, mano. Eu vou ler por aqui. Gênesis 2, 2. Aleluia. Para que a gente possa entender, amém, irmãos? Amém. Isso. No sétimo dia, Deus havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Deus descansou. Por que Ele descansou? Porque tudo que Ele havia dito, Ele fez. Amém? Porque nós falamos, Deus pensa e cria, Deus fala e age e faz. Então tudo aquilo que Deus pensou, Ele criou, e tudo aquilo que Ele criou com a palavra, Ele fez. Depois que Ele fez, nem tudo ainda aconteceu, mas no plano eterno sim. Então Deus descansou. Descansou aonde? Amém? Onde Deus descansou? Passa o versículo seguinte. Aleluia. O 3. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou. Então Deus descansou no sétimo dia. Segundo a Bíblia, o sétimo dia é o sábado. Amém? Amém. Porque é o sábado, porque é o dia que Deus determinou para descansar de toda a obra que empreendera na criação. Mas nós sabemos hoje pela palavra que o sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa. Amém? Amém. E essa pessoa do sábado é Jesus. Amém. Jesus é o nosso sábado. Por que Jesus é o nosso sábado? Porque Jesus é o nosso descanso. Amém? Amém. Jesus é o nosso descanso. E aí Deus descansou onde? Deus descansou em quem? Deus descansou em Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus descansou em Jesus. Por quê? Porque a obra, quem ia dar continuidade nela é Jesus. Amém? Então Deus descansou no Filho. Por que Deus descansou no Filho, irmãos? Porque Deus tinha plena. Deus precisava descansar na igreja. Deus precisava descansar no corpo de Cristo. Por que Ele descansou no Filho? Porque Ele tinha certeza que o Filho ia cumprir o que estava determinado desde que Ele criou todas as coisas. Aleluia. Na verdade, a igreja vai cumprir. Amém. A igreja vai cumprir o que está determinado para a igreja. Agora, eu e você precisamos ser igreja. Para que a gente viva isso. Amém? Louvado seja Deus. Então agora Ele está dizendo que mesmo que o povo foi para o cativeiro, mesmo que quase que se extermina. Olha, irmãos, a Bíblia é extraordinária. Quando Abacuque ele está lamentando a condição da nação, sabe? O medo do profeta era que a voz de Deus não falasse mais, que Deus não encontrasse mais uma voz para expressar a vontade dele. Aleluia. Que Deus não encontrasse mais. O receio de
permitiu. Elias ouve a voz de Deus, Elias obedece a Deus, Elias vai lá e confronta os profetas de Baal, mas ele sabia, aliás, ele imaginava que aquela mulher Jezabel tinha matado todos os profetas, e se ele morresse, a princípio, se ele morresse, a voz do Senhor, não haveria mais ninguém para falar da parte de Deus. Aleluia. Para ser a boca de Deus na terra. Depois, é claro, se você olhar para o lado, não tem ninguém para andar com você, não tem ninguém para manifestar Deus, tudo parece estar perdido. O que você vai fazer? Muitas vezes desanimar. Muitas vezes desanimar. Mas aí o Senhor veio numa brisa suave, e o Senhor disse o que para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Esses 7.000 homens, está escrito lá em Romanos, representa a igreja. Amém, irmãos? Representa a igreja. 7.000 homens que não se dobraram, que não se dobram, que não adoram nenhuma estátua. Nós pregamos sobre isso aqui. Pessoas que verdadeiramente decidiram obedecer a missão e o plano de Deus, estão neles e vão permanecer até o fim. Agora, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Ele descansou no Filho, porque a obra agora era do Filho. Pai, glorifica o teu Filho, assim como o teu Filho glorifica a ti. Agora o Filho vai descansar onde? O Pai descansou no Filho, e o Filho vai descansar aonde? Em quem o Filho vai descansar? E essa palavra está falando justamente disso. Ele vai descansar no Espírito. O Filho vai descansar no Espírito, porque o Pai que concluiu a obra entrega a obra para o Filho. Quando o Filho fala, eu e o Pai somos um, sabe o que ele está dizendo? Estamos no mesmo propósito. Estamos no mesmo propósito. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Eu e você também podemos dizer, eu e o Pai somos um, mesmo que o Espírito habite em nós, quando nós estamos no mesmo propósito que o Pai. E para você e eu estarmos no mesmo propósito que o Pai, a gente precisa saber qual é o propósito do Pai. Amém? Aleluia. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Então o Pai descansa no Filho, e o Filho descansa no Espírito. Aleluia. Porque a obra agora é a obra do Espírito. Amém. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa palavra de Isaías, capítulo 11, versículo 2, põe de novo, mano. Obrigado. Ela está falando de alguém que vem, mas ela está falando de alguém que vem não como Deus, mas como um homem, como ser humano. Se você, igreja, entender a humanidade de Jesus, se eu entender a humanidade de Jesus, com toda certeza nós compreenderemos a humanidade das pessoas e não vamos mais julgar ninguém. É verdade. A religiosidade não vai ter vez nas nossas vidas, de forma nenhuma, quando nós entendermos, irmãos, a humanidade de Jesus. Amém. Aleluia. Aí ele diz assim, ó, o Espírito de Yahvé, o Senhor, portanto o Espírito Santo repousará sobre ele. Sobre quem? Quem é ele? Sabe quem é ele? Ele é o ramo de Jessé. Ele é o ramo do tronco de Jessé. É aquele que vem e não haverá outro. É Jesus. O Espírito, a Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor repousará sobre Jesus. O Espírito que dá sabedoria. O Espírito que repousará sobre Jesus. Deixa eu ver umas coisas que eu escrevi aqui. Aleluia. Repousará significa descansar. Então o Espírito agora vai descansar em Jesus. Jesus, o Pai descansou no Filho, e o Filho é o Filho. O Filho vai descansar no Espírito. Por quê? Porque o Espírito vai repousar sobre ele. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Aleluia. O Espírito vai repousar sobre ele.
Glórias a ti, papai. Aleluia. Porque a obra agora é a obra do Espírito. E o que o Espírito vai fazer com esse homem? Porque Jesus agora vem como homem. Ele vai dar sabedoria, entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que traz conselho e poder. Traz para quem? Para o Filho. Amém? Traz para o Filho conselho e poder. Espírito que proporciona o verdadeiro saber. Não é o saber de conhecimento mental, é o saber de conhecimento espiritual. Irmãos, nós precisamos nos conectar com a vida que está dentro de nós, porque se não houver uma conexão espiritual, nós sempre vamos estar desanimados para as coisas espirituais, porque ninguém se anima para aquilo que não conhece, ninguém se anima para aquilo que não busca. Ninguém se anima. Aleluia. Se alguém falar para nós alguma coisa que nós queremos, que nós estamos lutando, que nós estamos desejando, que nós estamos ansiando, a gente corre para isso, a gente busca isso. Sabe, irmãos, as igrejas hoje em dia, muitas igrejas, infelizmente, não têm pregado essa verdade que transforma, que muda, que tira a gente de um foco de coisas perecíveis. É verdade, aleluia. De coisas perecíveis. Que tenhamos tudo enquanto estamos nessa terra. É o prazer de Deus nos abençoar. Mas nós precisamos entender que nós não podemos estar focados em coisas dessa terra, porque se nós estivermos focados em coisas dessa terra, jamais nós vamos buscar coisas eternas, jamais nós vamos buscar coisas espirituais, porque os nossos olhos estarão nas coisas dessa terra. Verdade. Por isso, irmãos, que a gente compreende como era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o lamento dele era por causa de coisas que ainda atormentavam ele. Mas Paulo não era focado em nada. Eu não consigo entender o evangelho da forma que tem sido pregado. Sendo que nas cartas, irmãos, ninguém ora para restaurar casamento de ninguém nas cartas. Você pode orar para restaurar o casamento de uma pessoa, para uma pessoa ser curada. Você pode orar quando você quiser. Mas isso não é um ministério, irmãos. O que a igreja precisa pregar é o Evangelho de Jesus Cristo, porque é o Evangelho de Jesus Cristo que é o poder de Deus. Amém. Aleluia. Quando eles oravam, sabe para que eles oravam, irmãos? Para que o Evangelho fosse pregado. Isso está em Tessalonicenses. Porque a fé não é de todos. Ore por nós, para que a palavra seja divinamente ou rapidamente divulgada. Porque a fé não é de todos. Verdade. Ninguém era instruído a comprar e nem adquirir nada, porque todos estavam aguardando a vida de Jesus. Muito pelo contrário, irmãos. Claro que hoje nós vivemos de forma diferente, mas muito pelo contrário. Eles desfaziam do que tinha, vendiam o que tinha, repartia. Agora não, agora tem sido pregado, você quer ter uma casa, mas Deus vai te dar mais uma. Deus vai te dar um carro. Aonde que isso é pregado? Aonde isso está na Bíblia? Aonde está? O Espírito Santo que repousou sobre Jesus, para que Jesus cumprisse todo o seu ministério como homem, não como Deus, mas como homem. O que ele estava dando para Jesus, o que ele estava entregando para Jesus, o que ele estava proporcionando para Jesus, não era riqueza, não era um palácio. Ele disse uma ocasião: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Pode beber. Aleluia. Você quer água? Beba. Dá água lá para ele. Não tinha onde repousar a cabeça. Você acha que tinha qualquer coisa que brilhar os olhos, iluminar os olhos de Jesus nessa terra? Não, irmãos. Jesus estava aqui, daqui a pouco ele já tinha avançado, daqui a pouco ele já estava em outro lugar. Ele não se detinha em nada.
Porque ele sabia que tudo aqui era passageiro. Amém, irmãos? Ele sabia que tudo aqui era passageiro. Irmãos, a gente está sofrendo. A gente está sofrendo com depressão, crise de ansiedade, diabetes, pressão alta, um monte de coisa. Porque está tudo apegado nas coisas dessa terra. Tudo coisas que vão perecer, irmãos. Agora o Espírito Santo está aqui. Porque se ele está pousando em Jesus, e nós somos o corpo de Cristo, então onde o Espírito Santo está repousando agora? Em nós. Amém, igreja? Aleluia. Em nós. Verdade. Aleluia. E o que é que ele proporciona para nós? Não é uma casa melhor. Amém pela casa. Amém pelo carro. Amém pelas curas. Amém por tudo isso. Mas não é esse o objetivo do Espírito Santo repousando sobre nós. É para nos dar sabedoria, conselho, nos fortalecer, para que a gente ame, para que a gente se alegre nele e para que a gente o tema. Aleluia. Porque o que mais tem faltado nessa terra é temor do Senhor. Verdade. Aleluia. Quantas vezes alguém peca, faz alguma coisa, não se acha mais digno de nada de Deus. Aí a gente vai lá ensinar a pessoa: não, Deus é Pai, Deus ama você. Tem hora que parece, a gente não tem às vezes entendimento, e tem hora que parece que a pessoa não precisa ouvir isso, porque ela está ramelando mesmo. Ela precisa de uma correção. Ou então que a gente fique quieto. Isso aí vai te levar para o inferno, sabia? E sabe o que é levar para o inferno? Não é você morrer, lá vir o capeta, ficar espetando sua vida. É ser lançado fora. Porque inferno, na nova aliança, representa mundo. Não representa lago de fogo. Mundo de gente morta. Hades, Sheol, inferno é mundo de gente morta. Hades, se não me engano, é hebraico. Sheol, se não me engano, é grego. Inferno já não sei nem o que é. Vai ver que é português. Ele é português mesmo. Agora, o lugar que as pessoas vão ficar eternamente queimando no fogo chama Geena, lago de fogo. Sabe quem vai para lá? O diabo, a morte, o inferno. O mundo todo vai para lá. E quem for desobediente. Então, às vezes, você chegar para a pessoa e dizer para ela: isso aí é condição de inferno, viu? Você vai ser entregue para Satanás. E sabe o que é ser entregue para Satanás? É ser lançado fora no mundo. Porque na visão de Deus só tem dois ambientes, viu, irmãos? Mundo e igreja. Não é igreja esse lugar aqui, não. É a igreja corpo de Cristo. Amém? Então tudo aquilo que repousou sobre Jesus, porque agora o ministério é o ministério do Espírito, repousou sobre a igreja. Porque a igreja é o corpo dele. Amém, irmãos? Eu sei que essas palavras não tem muito glória a Deus, nem muito aleluia, não. E eu sei que também tem um pouco de desatenção. Mas se eu fosse vocês, eu prestava atenção no que está sendo pregado nessa noite. Aleluia. Eu acredito nessa história de que vai chegar um dia, a gente vai chegar diante do Senhor e o Senhor vai abrir uma tela, vai dizer: sair no culto, que dia que é hoje mesmo? Dia 5. No dia 5 de fevereiro de 2023, você está sentado lá na igreja, eu estava falando sobre isso e você não prestou atenção. E eu vou dizer: Senhor, quando? Eu não me lembro. Impossível. Porque se tem uma coisa que é puro nesse lugar, é a consciência. Vai se lembrar de tudo. Já se lembra aqui, que dirá lá. Aí você vai pôr uma telinha, vai dizer assim: ah, então aqui, ó, minha filha, aquele dia lá, você ficou distraído fazendo qualquer coisa, não prestou atenção. Agora, ó, tá vendo? Você não obedeceu, porque você não prestou atenção. Não, irmãos, não vai ser dessa forma, não. É muita alegoria, com pouca verdade. A verdade é que diante do Senhor, todo mundo vai estar diante do Senhor. Tem pessoas que vai dobrar o joelho e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E tem pessoas que já confessou aqui e vai estar juntamente com o Senhor julgando. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E não vai ter conversa lá não, irmãos. Quem
estiver do lado para ser julgado, já foi julgado. Amém? Quem estiver do lado para ser julgado, já foi julgado. Quem julgou? A palavra. Porque, irmãos, não vai ter conversa. Porque não vai ter, eu me arrependo, me perdoa, não sabe o que está fazendo. Sabe por que não vai ter? Porque tem pregação aqui na terra. Porque tem pessoas pregando a palavra pelo Espírito Santo, nos conduzindo à verdade. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Quando Jesus andou, tem gente, irmãos, é muito lindo a gente ver as fotinhas de Jesus, tão bonzinho, né? Tão bonito, tão bonzinho. E depois na cruz, tão sofridinho. Irmãos, como que um camarada que está numa cruz, todo ensanguentado, arrebentado, pregado, ele olha para o camarada e diz assim, olha para a mãe e fala assim, mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Como que ele tinha cabeça para pensar uma coisa dessa? A gente acha que Jesus falava assim, ô lindinha, vem aqui. Não, irmãos. Sabe, quando a verdade é estabelecida no seu interior, você quer gritar a verdade. Sabia disso? Amém. Você quer gritar a verdade. Para que ela seja manifestada, porque ela liberta. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade, amém, irmãos? Amém. E a verdade vos libertará. Glórias a ti, aleluia. Aleluia. Eu não consigo pregar um tipo de palavra desse de outra forma. Porque se eu pudesse, eu ia ir na cadeira, abrir a sua mente para você prestar atenção no que Deus está falando nessa noite. Porque é muito sério. Aleluia. É muito sério. A gente está diante de um cenário, irmão, de total destruição. Sai da sua casa, vai andando pelas ruas, vê como é que estão os nossos jovens, vê como eles estão vivendo, irmãos. Aqueles que poderiam amanhã ser os ministros, como eles estão vivendo. Olha o abuso das nossas crianças. Hoje uma criança cresce completamente, com a sua mente completamente estragada, porque ela é abusada quando é criança. É verdade. Enquanto nós estamos na igreja prometendo carro, prometendo casa, prometendo casamento. Sabe quando vai mudar uma história? Quando eu e você. Aleluia. A gente pode mudar uma rua, a gente pode mudar uma casa, não importa. A gente pode mudar uma cidade, pode mudar até um país. Eu já contei aqui de um livro que eu li chamado Suba Essa Carruagem. Eu tenho esse livro. E esse livro fala do evangelismo de T.L. Osborne. E ele diz que tinha uma tribo que eles ofereciam sacrifício de criança. E eles deitavam a criança e jogavam areia na boca da criança, até que a criança não respirasse mais. E aí ela era oferecida em sacrifício. Eles matavam todas as crianças que nasciam com problema. Mas eles achavam que eles estavam fazendo isso em honra a um Deus, em sacrifício a um Deus. Eles estavam agindo errado? Não. Eles não estavam agindo errado. Porque para eles, isso agradava ao Deus deles. Sabe quem ia contar para eles que eles estavam agindo de uma forma completamente equivocada? Alguém que conhecesse a verdade. Alguém que conhecesse esse Deus que não exige sacrifício nenhum. Aí eles saberiam. Como que alguém vai saber se não tem quem ensina? E como vai ter alguém para ensinar se esse alguém não foi? E como ele vai se não for enviado? Então o Senhor está falando conosco nesta noite para que a gente seja enviado. Amém. Aleluia. Irmãos, pelo amor de Deus, de ouvir uma palavra e embora para sua casa. Põe essa palavra em prática. Em nome de Jesus. Porque nós somos como Jesus. O Espírito Santo está em nós, ele habita em nós, ele mora em nós. Que
sabedoria, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus veio aqui, ele viveu como homem, mas ele obedeceu a Deus. Irmão, Jesus foi homem, por isso ele orava, por isso ele se separava para ficar com Deus. Jesus não lia a Bíblia, porque também não tinha Bíblia. Jesus era a própria palavra, que é o que nós devemos ser, irmãos, a própria palavra, a palavra viva. Quando alguém olhar para você, você é a palavra viva. O que tem saído da nossa boca. Eu tenho me confrontado demais com o que Deus tem falado comigo. Eu tenho orado dessa forma: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me os que são meus. Eu não quero ser condenada pelo que sai da minha boca, porque eu estou recebendo do Senhor essa palavra tão extraordinária, que se une ao que já está no meu e no seu espírito, para que a gente viva isso, irmãos. Aleluia. Aleluia. O diabo não está trabalhando muito não, ele só está fazendo uma coisa: distraindo a gente. Distrai a gente nos nossos afazeres do dia a dia, porque a gente tem pouca conexão com Deus e muita conexão com o que você está fazendo. Distrai a gente no culto, distrai a gente na palavra. Distraindo, irmãos, não precisa muito não. Não precisa aparecer aqui, entende? Tomar alguém e aí a gente fica tudo com medo e agora vamos orar. Não. Ele está nas mínimas coisas e arrastando a gente para fora do propósito de Deus. E querido, tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é para cumprir algo. Não é para você pegar esse algo e abandonar tudo aquilo que o Senhor tem com você e comigo. Sabe por que eu não desisto, irmãos? Porque o Senhor que me fez indesistível. Não é pela minha vontade, mas porque eu quero fazer a vontade do Pai. Foi o que eu disse essa semana para algumas pessoas: se for para mim viver uma vida dissoluta, eu vou para o mundo. O que eu quero é isso aqui, ó. Porque olha só, irmão, Jesus veio como um homem. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele e o Pai eram um, mas o Espírito proporcionou para ele temor do Senhor. Temor do Senhor. A gente precisa se lembrar de uma coisa: que os olhos do Senhor vê tudo. Ele vê até o que você está pensando agora. Porque tem gente que pensa que Deus fica olhando nossa roupa, fica olhando nosso cabelo. Deus fica olhando nosso coração, irmãos. Deus olha o nosso coração. Aleluia. Agora o que eu quero dizer, aleluia, é que tudo que Deus proporcionou a Jesus também tinha um propósito. E o propósito, essa presença manifestada de Deus, era para que Jesus cumprisse aquilo que ele veio para cumprir, mano. Amém. Meu, você sabe o que você veio para cumprir na terra? Você sabe porque, irmãos, não está aqui para namorar, não está aqui para casar, não está aqui para ter filho, não está aqui para ter uma faculdade. Tudo isso faz parte de um propósito muito maior. Amém? Amém. A gente vai casar, a gente vai ter filho, a gente vai ter uma casa. Eu creio nisso. Mas o propósito não é esse. Isso faz parte. Por isso que o Senhor pega uma pessoa e outra pessoa e une, para que elas cumpram o propósito. Amém. Mas o propósito só nos leva a um lugar. Esse lugar que o propósito nos leva é para a gente também ser um instrumento de Deus, para que outras pessoas possam chegar nesse lugar. Imagem e semelhança do Filho. Amém. Esse é o Aleluia. propósito. O resto é
missão. Esse é o propósito. Imagem, semelhança do Filho. Sabe por que você está ouvindo essa palavra hoje? Para se parecer com Jesus. Amém. Para me parecer com Jesus. Porque Jesus, como homem, precisou que o Espírito Santo repousasse sobre ele. Agora me fala uma coisa. Tudo que Isaías escreveu 600 anos antes da vinda de Jesus se cumpriu em Jesus. Um dia Jesus foi ser batizado para que cumprisse a justiça. E o que pousou sobre ele? Uma pomba. Representava o quê? O Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo repousou sobre ele. Jesus então vai cumprir o seu ministério. Amém? Amém. Sem a direção. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo agora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sem direção do Espírito Santo não tem ministério. Amém? Eu vou falar de novo. Sem direção do Espírito Santo não tem ministério. Aleluia. Amém. Sem direção do Espírito Santo não tem missão. Verdade. Aleluia. Sem direção do Espírito Santo não tem plano. Então tem muito crente vivendo sem direção, sem plano, sem propósito, sem ministério e acha que tem ministério. É. Eu estava aqui na quinta-feira. Nós estávamos aqui. Aleluia. E o Senhor. Deixa eu ver a oração. Não seria se tivesse hora. Desse tamanho na minha cara. A hora. Aleluia. Aleluia. E o Senhor falou uma coisa comigo, filha. Às vezes você fica triste por causa da igreja. Às vezes você fica triste por causa da igreja. Ele falou, mas quem colocou essa porta aberta aqui? Fui eu. É, papai. Aleluia. Fui eu que coloquei. E a igreja não é essa porta. A igreja é o meu corpo. Amém. Aleluia. E vocês não são meu corpo. Vocês são partes do meu corpo. Amém. Mas se vocês não cumprem aquilo que eu estou fazendo aqui, que eu proporcionei para esse lugar, será uma parte do corpo que não vai cumprir. E isso vai prejudicar o corpo. É verdade. Então não importa quantas pessoas tem aqui. Importa que vocês estão aqui para cumprir aquilo que eu estabeleci para ser feito neste lugar. Você está entendendo isso, irmãos? Se você entender isso, você vai ter muito mais responsabilidade com essa porta que está aberta. É, pai, é verdade. Em todas as áreas. Nós fazemos para Deus e não podemos fazer nada por nós. Para nós não, para Deus. Talvez a gente estava com uma igreja tão grande, mas estava fazendo para nós, para a gente aparecer, para a gente ser visto. E aí o Senhor permitiu uma situação para que a gente chegasse a essa verdade hoje, que é tudo para Ele, por Ele e para Ele. Amém. Aleluia. E só para Ele. Verdade. Um dia eu vou morrer. Vai demorar. Mas eu vou morrer. E eu morri, não vai acabar nada. Porque o Senhor vai colocar outro no lugar. Ele é o soberano. Amém? Verdade. Amém. Ele é o rei. O trono dele ninguém muda, ninguém mexe. Ele que não pode faltar. O restante tudo pode faltar. Amém? Quando vocês estiverem aqui, os mais novos, se vocês estiverem pregando, vocês vão lembrar de mim. Porque tem coisas que só eu fiz. Mesmo que seja errado. Outras também. Vocês vão fazer diferente. Mas vocês vão se lembrar. Aprendi com a pastora. Nossa, a pastora era brava. Lembra, gente, como ela era brava? Nossa, a pastora amava a palavra.
Mas outra pessoa vai estar realizando a obra do Senhor aqui. Sabe por quê? Porque a igreja não é da pastora, a igreja é do Senhor. Aleluia. Amém? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque embora Jesus é o Filho de Deus, ele viveu como homem. Como homem, chegou o tempo dele morrer. Amém? Amém. Quando ele morreu, o que nasceu? Quando Jesus morre, o que ressuscita? Junto com ele. Jesus morreu. Quem ressuscitou junto com ele? Vocês sabem quem ressuscitou junto com Jesus? O que ressuscitou junto com Jesus? A igreja. Amém. A noiva. Amém? Amém? Quando Jesus ressuscita, então agora ressuscitou a igreja. A Bíblia diz que nós morremos com ele. E com ele nós reinaremos. Amém? Amém. Então ressuscitou a igreja. A noiva do Cordeiro. Quem é a igreja, irmãos? Todos juntos somos nós. Amém? Eu sozinha lá fora não sou igreja. Aí tem aquelas frasezinhas que dizem assim, que a gente é a igreja, sei lá, até esqueci a frase também que nem me interessa. Você sozinho não é igreja, e você sozinho não é corpo. Eu sozinho, eu só sou membro do corpo. Amém? Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. A glória é todinha para Ele. Amém. O louvor é todinho para Ele. Aleluia. Aleluia. Agora preste atenção numa coisa. Como homem, chegou uma hora que ele sofreu a ira de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus vem contra os filhos da desobediência. Amém? Amém. Então, querido, a minha desobediência, a sua desobediência causou uma ira em Deus. Deus não mata, mas a ira de Deus mata. Verdade. Lembre-se daquele anjo que entrou no arraial lá, nem me lembro, dos assírios, acho. E ele matou 185 mil homens. Nossa, deveria ser o melhor vingador. Devia fazer um filme com esse anjo. Não sei quantas mãos ele teria que ter para meter a espada em todo mundo. 185 mil pessoas. Tá certo que a gente vê uns filmes aí que, meu Deus do céu, né? Não sei de onde eles tiraram. Acho que foi de Isaías. Que um cara só mata todo mundo. Mas 185 mil não foi com espada, foi com a presença. Amém? Amém. Então a presença de Deus, ela mata. A presença de Deus matou Uzá. Foi a presença. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas a ira de Deus vem. E a ira de Deus vai matar os desobedientes, irmãos. Tenha uma compreensão dessa verdade. Só que a ira de Deus, para que eu e você hoje pudesse estar aqui livre, ela veio sobre o próprio Filho. Amém? Porque Deus se irou contra o pecado. Amém? E o Filho então tomou o pecado. Amém, irmãos? Em Isaías 53, eu amo essa palavra. Deixa eu pegar por aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Você tem aí, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. A gente vai ler até o 10. Mas de fato ele foi transpassado. Preste atenção na leitura. Não vai precisar muita explicação. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas. Jesus foi transpassado por causa de mim, da minha culpa, da sua culpa. E transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. E quando ele estava sendo machucado naquela cruz, e quando ele estava sendo ferido naquela cruz, isso
estava trazendo cura para a minha vida, estava trazendo cura para a sua vida. Por isso nós não precisamos orar por cura, nós temos que crer na cura. Amém. Aleluia. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sobre ele, a iniquidade nossa. Por isso que eu sei o que Jesus fez naquela cruz. E não é mais para mim andar cheia de culpa, de medo. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra. Por causa dos meus próprios erros. O que eu preciso é ter temor, Senhor. Segue. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado a matadouro, como uma ovelha que permanece muda. Na presença dos seus tosquiadores, ele não expressou nenhuma palavra. Qualquer coisa que faz contra nós, a gente já está se manifestando. Vamos fechar no trânsito. Qualquer coisa, qualquer injustiça, a gente já quer expor, a gente já quer bater boca, a gente já quer discutir, a gente já quer que prevaleça, a gente já é a vítima. Eu sou a vítima. Ele não fez nada, ele não pecou, ele não transgrediu, ele não errou, e mesmo assim, ele recebeu um castigo que era para você e para mim. É verdade. Ele poderia gritar, mas ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Irmãos, quando eu penso nisso, quando eu penso nessa palavra, eu fico constrangida. Por isso que eu digo que eu não mereço nada. Próximo. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Isaías estava profetizando isso 600 anos antes de Jesus nascer. Eu falei até o 10, né, mano? Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Jesus só falou a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o próximo? Amém, aleluia. Contudo, foi do propósito de Deus. Está vendo? Olha o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. E a gente quer propósito de bênção, propósito de glória. É verdade. Sabe? Deus tem um propósito. Fala com a boca cheia ainda. Deus tem um propósito na minha vida. Tem um trono para você sentar e comandar. Qual é o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo? No final da sua vida, o que ele disse? Combate o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. O propósito de Deus na vida de Paulo está escrito na Bíblia. Era sofrer para que o evangelho chegasse aos gentios. Amém? Amém. Quem quer ouvir um propósito desse? Ou missão, seja o que for, né? Quem quer ouvir? Zaira, sabe qual é a missão na sua vida? É você sofrer por causa dessas almas aí, que não quer nem saber de mim. Até você expirar. Pensou se Deus contasse pra gente mesmo o que Ele quer fazer através da nossa vida? Sabe, irmãos, a gente ia ficar igualzinho Jonas. Ia pagar uma passagem para Tarsis, né? Tarsis, e ia ficar no fundo do navio. Só para não cumprir o propósito. Ou a missão. Não, volta lá no 10. Como oferta pelo pecado da humanidade. Aí sim, o propósito é esse, ó. Perdão, vou ler de novo. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Mas tinha um propósito para isso. Embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da sua humanidade, Ele verá sua posteridade, prolongará seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. O propósito do sofrimento não é a morte. Sabia? Você sabia disso? O propósito do sofrimento não é a morte. O propósito do sofrimento é a ressurreição.
Vou falar de novo. O propósito do sofrimento não é a morte. O propósito do sofrimento é a ressurreição. Porque quanto mais eu morro para mim, mais pessoas estão ressuscitando para Ele. Mais pessoas estão vindo até Ele. Mais pessoas estão se chegando nele. Quanto mais você morre, mais Ele vive em você. Aleluia. E em mim. Amém. Aleluia. Houve uma ocasião que Jesus estava muito angustiado. Eu vou encerrar por aqui. Mateus 26, versículo 38. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mateus 26. 38. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Então ele... vou ler por aqui. Toda hora eu esqueço. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma, presta atenção, a minha alma está sofrendo dor extrema. O que estava sofrendo dor extrema? O corpo de Jesus? A alma. Porque a alma dele estava sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Eu vou ler o próximo, tá? Por que a alma dele estava sofrendo dor extrema? Aí no próximo, olha o que ele vai dizer. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas assim como tu queres. Por que a alma de Jesus estava sofrendo? Porque ele tinha que beber de um cálice. E o que é que tinha nesse cálice? A separação do Pai. Jesus veio como Filho de Deus, mas também como homem. E como homem, ele nunca se separou do Pai. Como homem, ele nunca se afastou do Pai. Irmãos, presta atenção. Como homem, ele nunca se afastou do Pai. Ele e o Pai eram um, mesmo propósito, mano. Mesmo propósito, mesma missão, mesmo plano. Era um. Aleluia. Agora ele vai experimentar o que ele não sabe. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que você sabe que eu sei que estar separado de Deus. A gente sabe o que é estar separado de Deus. Aí quando a gente se une a Deus, porque a gente nasce de novo, a gente se une a Deus, a gente deveria nem sonhar, nem imaginar em estar separado de Deus de novo. Porque a gente sabe o que é estar separado de Deus. Vida de mentira, vida de prostituição, vida de vício, vida de pecado, traição, engano. A gente sabe o que é estar separado. Agora Jesus não sabia, porque nunca esteve. E de repente, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa da natureza morta, da lei do pecado, que a gente leu no início desse culto, ele agora vai experimentar o que ele nunca tinha experimentado. A dor da separação. Minha mãe faleceu. Minha mãe. Meu pai faleceu. É terrível você sentir essa dor de se separar de alguém que você ama. Um dia eu vou falecer, ele vai ficar, ou ele vai, eu vou ficar. Nós somos marido e mulher. Então a dor que ou eu ou ele vai sentir de Deus levar um de nós dois. A separação. Agora você imagina Jesus, que não sabia o que era isso, se separar do Pai. A angústia de Jesus, a agonia de Jesus, de transformar o suor dele em sangue, não era porque ele ia sofrer no corpo. Ele deixou bem claro: a minha alma, é a minha alma que está em condição de morte, que está triste. É a minha alma. Você imagina aquela alma se agitando dentro de Jesus, mano.
Imagina aquela alma se agitando dentro dele, porque dali a pouco ela está separada do Espírito. Não do Espírito Santo. Porque o Espírito realmente, ele volta para Deus. Por isso que eu choro muito quando alguém prega sobre o sofrimento de Jesus. Eu não consigo ser insensível, porque eu sei que foi por minha causa, mas eu sei também que ele sofreu demais por estar separado do Pai. A gente fala muito da dor, até hoje a gente fala muito da dor do que Jesus passou, coroa de espinho, cravos nas mãos e nos pés. Mas a gente não fala sobre a dor da alma de Jesus, por nossa causa, porque a gente era o que estava separado. Então era do propósito de Deus trazer todo esse sofrimento para Jesus, para que a nossa alma voltasse para o lugar de repouso. Amém. Para que a nossa alma voltasse para o lugar de repouso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele foi ferido por nossa causa. Ele foi transpassado por nossa causa. Ele teve que experimentar a morte por nossa causa, para que a gente pudesse viver novamente e não experimentar essa morte. A gente vai morrer só no corpo. Nosso espírito vai voltar para Deus junto com a nossa alma, juntinho, anelado nela, ou ela totalmente dentro dele. O espírito volta para Deus separado da alma quando se parte sem Jesus. Mas quando parte daqui com Jesus, espírito e alma vai para o mesmo lugar. É isso que eu quero, irmãos. É isso que eu quero. Porque eu não consigo nem me imaginar. Só de me imaginar eu já sofro. Eu separada desse Pai, que é tudo na minha vida. Acordo com Ele, como com Ele, durmo com Ele, falo com Ele, Ele fala comigo. Ele que não deixa eu sentir solidão, Ele que não deixa eu sentir carência. Ele é o meu tudo, Ele é o meu tudo. Imagina eu sem Ele. Porque esse é o pior sofrimento de um ser humano. A ausência de Deus, da manifestação de Deus. Foi isso que trouxe. Volta um versículo para mim. Volta ao 38. Então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema. Não havia dor maior do que essa dor que ele estava sentindo. Isso não comove você? Isso não toca seu coração? Deveria tocar, porque foi por nossa causa. E a gente está cobrando Deus das coisas que Ele deveria fazer para nós, e que a gente acha que não faz. Uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Uma tristeza mortal. Por nossa causa. Aleluia. Glória a Deus. Por nossa causa. E às vezes a gente passa dias e dias sem se lembrar. Por isso que eu acho que tem uma ceia uma vez por mês. Fazer isso em memória de mim. O Senhor na noite que foi traído tomou o pão, deu graças. O Senhor na noite que foi traído tomou o pão, deu graças. E deu seus discípulos dizendo: comai e bebei, todos vós. Isso é o meu corpo, que é dado por nós. Amém. Fazer isso em memória de mim. Aí do mesmo modo ele pega o cálice. Ele fala: esse é o cálice do meu sangue. Uma aliança eterna. Fazer isso em memória de mim. Porque senão a gente se esquece, irmãos. Senão a gente se esquece tudo que ele sofreu por nossa causa. Ai, pastora, mas conta a parte boa. A parte que ele ressuscitou. A semana que vem eu conto. Hoje eu estou contando da parte que ele morreu. Para ver se a gente passa pelo menos uma semana sendo mais humano, sendo mais compassivo,
dando muito mais valor a tudo que foi feito por nossa causa, desde a criação. A gente não merece nada, mas o Espírito ainda colocou uma alegria em nosso coração. Ele ainda compartilhou a alegria do céu com a gente. Aleluia. Então, querido, Aleluia. mano, a gente não tem motivo para estar triste. A gente não tem motivo para ser infeliz. Deus é bom. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias a ti, papai. Aleluia. Olha, chorei. Deus. Vamos orar. Orientou que anda na subida. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. Espírito Santo que repousou sobre Jesus, repousa sobre nós, sobre a igreja. Para que a igreja tenha espírito de sabedoria. Para que a igreja tenha amor, temor do Senhor. Aleluia. Para que nós tenhamos paz. Glória a Deus. Tem um hino da harpa que ele diz assim, só um trechinho dele. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. Do Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Não vai para a tua casa triste. Como é seu nome, minha linda?